porta-aviões de propulsão nuclear carrega um reator nuclear em funcionamento que opera continuamente por muitos anos sem reabastecimento, fornecendo energia não apenas para a propulsão do navio, mas também para catapultas, radares e sistemas de suporte à vida para milhares de tripulantes. Como a segurança de uma usina nuclear tão poderosa e potencialmente perigosa é garantida em operações militares, incluindo a possibilidade de danos em combate ao navio. O compartimento do reator do porta-aviões foi projetado com múltiplos sistemas de segurança redundantes e uma significativa margem de segurança estrutural, superando consideravelmente os requisitos para usinas de energia civis similares. O núcleo do reator e seus sistemas críticos associados estão localizados no interior do casco do navio, protegidos ao máximo de possíveis impactos externos, mísseis, torpedos ou outros danos de combate, por múltiplas camadas de estrutura de aço e outros elementos de proteção do casco. Os reatores usados nos modernos porta-aviões americanos utilizam combustível nuclear altamente enriquecido, o que permite que o reator opere durante toda a vida útil projetada do navio, normalmente mais de 25 anos, sem a necessidade de reabastecimento, o que seria uma operação extremamente difícil e arriscada para um navio de guerra em serviço de combate de longa duração, longe de seu porto de origem. O sistema de controle do reator inclui múltiplos canais de proteção de emergência completamente independentes, capazes de desligar automaticamente o reator ao detectar os menores desvios dos parâmetros normais de operação, um aumento anormal de temperatura, pressão ou alteração no fluxo de nêutrons, muito antes de atingir valores potencialmente perigosos que exijam uma resposta de emergência. A equipe que realiza a manutenção da usina nuclear passa por um treinamento especializado excepcionalmente rigoroso, com duração de vários anos, que excede significativamente em duração e intensidade do treinamento da maioria das outras especialidades navais, com certificação constante e exercícios regulares para praticar ações em uma variedade de situações de emergência e anormais. Uma área importante e à parte é a proteção contra as consequências de possíveis danos em combate ao navio. O projeto prevê a separação física do compartimento do reator do restante do navio por meio de múltiplas anteparas seladas, o que deve impedir a propagação de potenciais danos ou contaminação radioativa para outras partes do porta-aviões em caso de danos graves em combate nas imediações do compartimento do reator. Existem também procedimentos detalhados, praticados regularmente em exercícios, para o desligamento de emergência do reator e sua completa separação do restante dos sistemas do navio em caso de danos graves em combate, o que deve minimizar o risco de propagação de uma situação de emergência, mesmo no pior cenário possível de um combate real. Em mais de 60 anos de operação de sistemas de propulsão nuclear em navios de guerra americanos, não houve um único incidente grave de radiação, o que a Marinha dos EUA considera uma confirmação prática convincente da eficácia de sua abordagem multicamadas adotada para garantir a segurança nuclear, uma abordagem que combina sistemas redundantes de proteção técnica, treinamento de pessoal excepcionalmente rigoroso e uma cultura de segurança constante e contínua em todos os níveis de operação dessas usinas nucleares. Após cada missão de combate de um F-22 ou B-2, os técnicos realizam uma inspeção detalhada da parte externa da aeronave, frequentemente utilizando instrumentos de ampliação e scanners especializados. Eles não procuram por rachaduras no metal no sentido tradicional, mas sim por danos microscópicos no revestimento absorvente de radar, o próprio material que torna a aeronave indetectável pelo radar. Porque esse revestimento é tão frágil e porque a manutenção de uma aeronave furtiva é tão diferente da manutenção de um caça convencional. Os materiais absorventes de radar funcionam graças à sua estrutura interna única, geralmente compósitos multicamadas contendo partículas microscópicas de ferrita ou carbono dispostas em um padrão preciso para absorver eficazmente ondas eletromagnéticas de frequências específicas. Essa estrutura é extremamente sensível a danos mecânicos. Um exemplo simples é uma pedra que se desprende da pista e atinge a parte inferior da fuselagem. Em uma aeronave convencional, isso resultaria apenas em um pequeno arranhão na pintura. Em uma aeronave furtiva, tal dano pode perturbar a estrutura interna da camada absorvente de radar naquele ponto, criando uma zona localizada de refletividade de radar significativamente maior, essencialmente uma pequena janela, através da qual o radar inimigo recebe um sinal refletido significativamente mais forte do que o esperado. A umidade representa uma ameaça à parte e bastante séria. Alguns tipos de materiais absorventes de radar perdem sua eficácia quando a água penetra nos microporos de sua estrutura. É por isso que aeronaves furtivas, especialmente o B-2 Spirit, são tradicionalmente armazenadas em hangares especiais com controle climático e níveis constantes de umidade,
o que aumenta significativamente o custo e a complexidade da base em comparação com aeronaves convencionais que podem ser armazenadas ao ar livre. As flutuações de temperatura também representam um problema. A tensão mecânica resultante da expansão e contração do material durante mudanças significativas de temperatura pode, com o tempo, levar à formação de microfissuras ou à delaminação da estrutura multicamadas do revestimento. Por isso, após cada voo, é realizado um procedimento meticuloso conhecido como manutenção de superfície de baixa observabilidade. Os técnicos inspecionam literalmente cada centímetro quadrado da superfície externa, utilizando ferramentas de diagnóstico especializadas capazes de detectar até mesmo pequenas variações nas propriedades eletromagnéticas do revestimento, invisíveis ao olho nu. As novas gerações de materiais absorventes de radar desenvolvidas para o B-21 Raider foram projetadas levando em consideração a infeliz experiência do B-2. Elas são significativamente mais resistentes a danos mecânicos, umidade e flutuações de temperatura, o que deve reduzir consideravelmente o custo e a complexidade da manutenção em comparação com as gerações anteriores de tecnologia furtiva. No entanto, é impossível eliminar completamente a necessidade de um monitoramento cuidadoso da condição do revestimento. A invisibilidade continua sendo uma qualidade frágil que exige atenção constante. Antes que os engenheiros possam afirmar que uma nova aeronave é verdadeiramente indetectável por radar, essa afirmação precisa ser confirmada por medições precisas. Como é medido o parâmetro chamado seção transversal de radar, o número, geralmente expresso em metros quadrados, que determina o quão visível uma aeronave aparece ao radar. O primeiro e mais controlado método de medição é o teste em câmara anecoica. Trata-se de uma sala fechada especial cujas paredes, teto e piso são revestidos com elementos especiais em forma de pirâmide ou cone que absorvem o radar, eliminando completamente a reflexão de ondas eletromagnéticas pelas superfícies da sala. Dentro dessa câmara, um modelo físico em miniatura da aeronave, geralmente em escala de 1/10 ou 1/50 do seu tamanho real, é montado em um suporte especial feito de um material que reflete minimamente as ondas de rádio. Um radar especial dentro da câmara ilumina o modelo de diferentes ângulos, e receptores sensíveis registram a intensidade do sinal refletido. Como a câmara elimina completamente reflexos externos, os dados resultantes refletem com precisão as características do próprio modelo da aeronave, e não o ambiente ao seu redor. O segundo método utilizado para medir aeronaves reais em tamanho real, em vez de modelos em escala, são os campos de teste a céu aberto conhecidos como campos de RCS, seção transversal de radar. Esses campos são montados em um mastro giratório especial a uma altura considerável do Sol, minimizando a influência das reflexões do Sol nos resultados da medição. Esses campos são frequentemente localizados em áreas remotas e desertas, justamente para minimizar a interferência de objetos estranhos e garantir o máximo sigilo durante os testes. A aeronave no mastro gira lentamente 360 graus, enquanto um radar remoto com características conhecidas a ilumina de vários ângulos e frequências, registrando a seção transversal do radar para cada ângulo específico. Isso é crucial, pois a visibilidade real de uma aeronave está longe de ser uniforme em todas as direções. Tipicamente, sua menor visibilidade é diretamente à frente, de onde geralmente se origina a principal ameaça dos sistemas de defesa aérea inimigos, enquanto uma aeronave pode ser significativamente mais visível lateralmente ou por trás. Um terceiro método, utilizado após a entrada da aeronave em serviço, consiste em medições de verificação periódicas em condições reais de operação, frequentemente utilizando estações de rastreamento terrestre especialmente equipadas ou aeronaves de teste equipadas com radares calibrados, para confirmar se a assinatura real da aeronave de produção corresponde aos valores calculados e testados nos protótipos e se não sofreu degradação devido a desvios de fabricação ou desgaste do revestimento. Absorvente de radar durante a operação. As seções transversais de radar precisas das aeronaves furtivas modernas permanecem entre os segredos militares mais bem guardados, apenas valores aproximados, muitas vezes arredondados, como o tamanho de uma bola de tênis ou de um pequeno pássaro, são divulgados publicamente, sem revelar os dados técnicos precisos que poderiam fornecer informações cruciais ao adversário para o desenvolvimento de contramedidas. Se os centros de comando terrestres forem destruídos por um ataque nuclear surpresa, quem emitirá a ordem para a retaliação nuclear e como essa ordem chegará às forças estratégicas espalhadas pelo globo? A resposta está em uma classe especial de aeronaves conhecidas como postos de comando aéreos, sendo o mais famoso deles o I-4B Nightwatch, apelidado informalmente de Avião do Apocalipse.
Externamente, trata-se de uma versão modificada do Boeing 747, um jato comercial de fuselagem larga. Mas internamente, é um centro de comando voador, projetado para garantir a continuidade do controle governamental e militar dos Estados Unidos, mesmo em caso de um conflito nuclear em grande escala que destrua a infraestrutura terrestre. A aeronave está equipada com blindagem contra pulso eletromagnético, EMP, proteção especial para todos os componentes eletrónicos e fiação contra o poderoso pulso de curta duração gerado por uma explosão nuclear, capaz de desativar componentes eletrónicos desprotegidos a uma distância significativa do local da explosão, mesmo sem serem atingidos diretamente pela onda de choque ou radiação térmica. A aeronave possui um sistema de comunicações altamente sofisticado, incluindo múltiplos canais independentes, desde comunicações via satélite padrão até sistemas especializados de comunicação submarina operando em frequências muito baixas, capazes de penetrar até mesmo a coluna d'água. Uma antena especialmente projetada, que se estende por vários quilómetros atrás da aeronave durante o voo, garante a comunicação específica com a frota de submarinos nucleares, que seria extremamente difícil de alcançar por meio de comunicações convencionais. Um dos elementos-chave é a capacidade de reabastecer em pleno ar um número ilimitado de vezes, o que, teoricamente, permite que a aeronave permaneça no ar por vários dias seguidos sem pousar, garantindo a continuidade do controle durante períodos críticos de escalada de conflitos. A tripulação inclui não apenas pessoal de voo, mas também um grupo de especialistas militares e oficiais de ligação capazes de garantir o pleno funcionamento do Centro de Controle das Forças Armadas durante o voo, incluindo a capacidade de transmitir diretamente ordens para o uso de armas nucleares às forças estratégicas caso o comando em terra não esteja disponível. Em condições normais de paz, pelo menos uma dessas aeronaves permanece em solo o tempo todo, pronta para decolar poucos minutos após receber a ordem. Historicamente, durante períodos de máxima tensão na Guerra Fria, essas aeronaves às vezes permaneciam no ar continuamente, revezando-se para garantir um posto de comando 24 horas por dia. A existência dessas aeronaves é uma espécie de apólice de seguro para a civilização contra o pior cenário possível. Elas raramente são exibidas publicamente, e a maioria dos detalhes sobre seus equipamentos e procedimentos permanece altamente confidencial, mas o próprio fato de sua existência constante e prontidão operacional tem sido uma parte importante da arquitetura de dissuasão estratégica por mais de meio século. A ideia de um laser de combate capaz de atingir instantaneamente um alvo à velocidade da luz fascina a imaginação há décadas. Agências militares investiram bilhões de dólares em tais desenvolvimentos. Mas o uso efetivo de armas a laser em aeronaves permanece extremamente limitado em combate. Porque essa tecnologia, aparentemente tão promissora, avança tão lentamente. Um dos programas iniciais mais ambiciosos foi o YNAL-1, um laser aerotransportado montado em uma aeronave Boeing 747 de fuselagem larga modificada. A ideia era atingir mísseis balísticos inimigos com um poderoso laser químico durante a fase de ascensão, antes da separação da ogiva, operando a uma distância segura no espaço aéreo. O projeto enfrentou desafios técnicos colossais. O próprio laser, baseado em uma reação química para gerar radiação potente, exigia uma enorme quantidade de reagentes químicos perigosos, que ocupavam uma parte significativa do já grande volume interno da aeronave, deixando espaço mínimo para qualquer outra coisa. Apontar com precisão um feixe de laser para um alvo que se move a uma velocidade incrível a centenas de quilómetros de distância representou um desafio de engenharia colossal por si só. A atmosfera entre a aeronave e o alvo é heterogénea, turbulência, mudanças na densidade do ar em diferentes altitudes e fluxos térmicos distorcem ou dispersam o feixe de laser, reduzindo significativamente seu alcance efetivo e poder de impacto no alvo em comparação com os cálculos teóricos no vácuo. O programa acabou sendo cancelado em 2011, após demonstrar funcionalidade limitada, mas reconhecendo que o alcance prático de combate e a confiabilidade do sistema eram significativamente inferiores às expectativas iniciais, e que os custos operacionais continuavam proibitivos. Os desenvolvimentos modernos seguiram um caminho diferente. Em vez de enormes lasers químicos em aeronaves especializadas, o foco principal mudou para lasers de estado sólido e de fibra compactos e de menor potência, projetados principalmente para atingir alvos relativamente vulneráveis e não blindados a alcances relativamente curtos, principalmente drones e mísseis leves, em vez de mísseis balísticos completos. Esses sistemas são significativamente mais compactos, exigindo apenas energia elétrica para funcionar, sem a necessidade de reagentes químicos perigosos,
o que os torna potencialmente adequados para instalação até mesmo em aeronaves relativamente pequenas ou plataformas terrestres e marítimas. No entanto, o problema fundamental da distorção atmosférica dos feixes de laser em longas distâncias permanece sem solução. É por isso que a maioria das demonstrações práticas bem-sucedidas de lasers de combate até o momento se concentram em alcances relativamente curtos e alvos relativamente pequenos e sem blindagem, bem diferente da imagem futurista de um feixe de laser destruindo instantaneamente uma aeronave inimiga a grande distância, tão comum na ficção científica. F-15, F-16, F-22, F-35. Porque esses números em particular, e porque não há números aparentemente lógicos entre 16 e 22 nessa sequência, muito menos a enorme lacuna entre 22º e 35. A resposta reside na história do sistema de designação de aeronaves militares americanas, que passou por diversas mudanças significativas e nem sempre seguiu uma lógica estritamente consistente. Antes de 1962, os vários ramos das Forças Armadas do GEUA, Força Aérea, Marinha e Exército, utilizavam seus próprios sistemas independentes de designação de aeronaves, o que frequentemente causava confusão, especialmente quando o mesmo tipo de aeronave era adquirido por diferentes ramos sob designações distintas. Em 1962, o Ministério da Defesa introduziu um sistema de designação unificado, padronizando a numeração de todos os ramos das Forças Armadas. Foi a partir desse momento que a numeração de aeronaves de caça recomeçou sob esse novo sistema unificado, o que explica porque as designações mais antigas, do período pré e pós-guerra, não têm a relação direta com a sequência atual. As lacunas na numeração entre os tipos existentes e os aceitos são explicadas por diversos fatores. Alguns números foram reservados ou atribuídos a programas experimentais de pesquisa que, em última análise, não resultaram na criação de uma aeronave de combate de produção, mas o número foi, mesmo assim, utilizado e posteriormente retirado de uso. Outros números foram atribuídos a aeronaves projetadas para programas altamente especializados, muitas vezes confidenciais, cujas informações se tornaram públicas muito mais tarde, ou não foram divulgadas de forma alguma, criando uma lacuna visível na sequência disponível ao público. A diferença entre o F-22 e o F-35 é um dos exemplos mais notáveis dessa inconsistência. O programa que mais tarde se tornou o F-35 foi inicialmente desenvolvido dentro do programa mais amplo Joint Strike Fighter, e recebeu o número 35 em parte por razões de marketing, para distinguir visual e conceitualmente este projeto multifuncional fundamentalmente novo da história dos programas anteriores de caças puros, e em parte para enfatizar seu posicionamento como uma nova geração de aeronaves, em vez de simplesmente a próxima na linha de sucessão. Existe também uma tradição histórica, embora não estritamente formalizada, de iniciar a numeração de uma geração fundamentalmente nova de aeronaves com uma certa quebra simbólica nos números, refletindo o significado de marketing e conceitual do salto tecnológico, e não simplesmente uma sequência mecânica de números ordinais. Assim, a numeração aparentemente caótica das aeronaves militares americanas reflete, na verdade, uma história burocrática complexa e em constante mudança, uma mistura de programas confidenciais e públicos e decisões de marketing deliberadas, em vez de anomalias aleatórias. Uma crença comum é de que apenas alguém com visão perfeita, 100%, sem menor desvio, pode se tornar um piloto de caça militar, e que usar óculos desqualifica automaticamente alguém para pilotar um jato de combate. Até que ponto isso é verdade hoje em dia? Historicamente, essa crença estava em grande parte correta. Durante a maior parte do século XX, os requisitos de acuidade visual para candidatos a pilotos militares eram de facto extremamente rigorosos, praticamente excluindo qualquer correção visual significativa, já que, nas condições de combate aéreo da época, a acuidade visual do inimigo a longa distância era considerada de importância crítica, um fator insubstituível. No entanto, com os avanços da tecnologia, os requisitos modernos tornaram-se significativamente mais flexíveis. A Força Aérea do GEUA atualmente aceita candidatos com certo grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, desde que sua visão possa ser corrigida para níveis padrão com óculos ou lentes de contato, e o grau de desvio não exceda aos limites estabelecidos, bastante rigorosos, mas que já não são absolutos. Existem várias razões para essa flexibilização. Primeiro, as aeronaves de combate modernas dependem significativamente menos da detecção visual direta de um inimigo ou outro em longas distâncias. Essa função agora é desempenhada por radares de bordo, sensores infravermelhos,
dados de sistemas de alerta antecipado e informações de aeronaves de alerta aéreo antecipado. A acuidade visual do piloto, embora ainda importante, não é mais um fator absolutamente crítico para a eficácia em combate que era na era do combate aéreo clássico e manobrável em meados do século XX. Em segundo lugar, a qualidade da correção da visão melhorou significativamente. As lentes de contato modernas e, em alguns casos, certos tipos de correção da visão a laser aprovados para pessoal de voo militar podem proporcionar acuidade visual praticamente indistinguível da visão natural e perfeita, sem criar riscos ou desconforto adicionais quando usadas em cabines de aeronaves de combate, sob forças G significativas ou durante mudanças repentinas de pressão. É importante ressaltar que certos tipos de correção da visão, no entanto, permanecem restritos ou completamente proibidos para o pessoal de voo, principalmente certas técnicas cirúrgicas obsoletas ou experimentais que acarretam o risco de alterações imprevisíveis na visão devido a mudanças significativas na pressão atmosférica ou ao intenso stress físico típico do voo de caças. Além da acuidade visual, os candidatos são submetidos a um rigoroso teste de percepção de cores, a capacidade de distinguir com precisão instrumentos, luzes de sinalização e indicadores codificados por cores, bem como um teste de visão periférica, percepção de profundidade e velocidade geral de reação visual a objetos em movimento, parâmetros que, em conjunto, são significativamente mais importantes para um piloto moderno do que a simples acuidade visual central formal medida em uma tabela. Padrão. O mito da visão absolutamente perfeita como pré-requisito para um piloto militar é um eco de uma era passada, já não totalmente compatível com as realidades modernas, embora certos padrões elevados de visão continuem certamente a ser parte integrante da rigorosa seleção médica de candidatos à aviação militar. Tempestades representam uma das ameaças naturais mais sérias para qualquer aeronave, incluindo as aeronaves militares mais modernas. Correntes ascendentes e descendentes poderosas dentro de uma nuvem de tempestade podem criar sobrecargas que excedem significativamente os limites estruturais, até mesmo das aeronaves de combate mais robustas. Um raio, embora as aeronaves modernas sejam geralmente projetadas levando-se em consideração essa possibilidade, ainda representa um sério risco para os componentes eletrónicos sensíveis. Como as aeronaves militares modernas detectam e evitam esses perigos? O instrumento principal é um radar meteorológico embarcado, que opera em uma faixa de frequência específica otimizada para detectar partículas de água e partículas de gelo em formações de nuvens, em oposição a um radar aerotransportado convencional, que é ajustado para detectar objetos metálicos. O radar meteorológico exibe a intensidade da precipitação dentro da cobertura de nuvens para o piloto em uma variedade de cores em um visor especial, do verde, que indica precipitação leve e relativamente segura para voar, ao amarelo, laranja, finalmente, vermelho vivo ou roxo, que indicam precipitação extremamente intensa, consequentemente, turbulência significativa e perigo dentro da cobertura de nuvens, que deve ser evitada em vez de tentada diretamente. Além do radar, os modernos sistemas de alerta de cisalhamento do vento são capazes de detectar mudanças repentinas e perigosas na direção e velocidade do vento em baixas altitudes, o que é particularmente crítico durante a decolagem no pouso, quando a aeronave está em sua posição mais vulnerável em termos de altitude disponível para manobras e correções. Os serviços meteorológicos militares também desempenham um papel crucial muito antes da decolagem. Unidades especializadas analisam a situação meteorológica atual e sua previsão de desenvolvimento ao longo da rota de voo, fornecendo aos pilotos informações detalhadas sobre áreas potencialmente perigosas, mesmo na fase de planejamento da missão. Isso muitas vezes permite ajustes de rota com antecedência, evitando encontros diretos com os fenômenos meteorológicos mais perigosos. Há também um aspecto tático relacionado ao clima. Historicamente, condições climáticas adversas eram, por vezes, usadas deliberadamente como elemento surpresa no planejamento de operações militares. Acreditava-se que o inimigo teria menos probabilidade de esperar um ataque em condições de baixa visibilidade ou mau tempo. Os modernos sistemas de navegação de alta precisão e os sistemas automáticos de pouso por instrumentos expandiram significativamente a capacidade de realizar operações em condições que seriam consideradas completamente impróprias para o voo há poucas décadas. No entanto, mesmo com todos os avanços tecnológicos atuais, eventos climáticos extremos, principalmente tempestades poderosas e fenômenos associados, como granizo, turbulência severa em céu claro e formação de gelo, continuam sendo um dos poucos fatores naturais dos quais a aviação militar é forçada a recuar.
já que nenhuma tecnologia ainda permite a neutralização completa do perigo físico que tais eventos representam para a estrutura das aeronaves. Desde o primeiro dia na escola de aviação até o momento em que um cadete assume pela primeira vez os controles de um caça de combate totalmente equipado, passam-se vários anos de treinamento intensivo e multifásico, com cada fase eliminando uma parcela significativa dos candidatos que não atendem aos rigorosos requisitos. A primeira etapa é o treinamento básico de oficiais e a seleção inicial, que inclui não apenas o rigoroso exame médico mencionado anteriormente, mas também uma série de testes psicológicos e cognitivos que avaliam a capacidade de tomada de decisão, o raciocínio espacial, a tolerância ao stress e a capacidade geral de aprender disciplinas técnicas complexas. A segunda etapa consiste no treinamento de voo primário em aeronaves de treinamento com motor a pistão relativamente simples. Aqui, os alunos primeiro dominam as habilidades básicas de pilotagem, decolagem, pouso, manobras simples, navegação e operação de instrumentos básicos. Um número significativo de candidatos é eliminado nesta etapa, não tanto por incapacidade de dominar as habilidades técnicas, mas sim por dificuldades na tomada de decisões em voo real, que difere do treinamento teórico em solo. A terceira etapa consiste no treinamento básico em jatos de treinamento, como o já mencionado T-38 TAL ou o novo T-7 Red Hawk. Aqui, o aluno se depara pela primeira vez com velocidades significativamente maiores, a necessidade de tomada de decisões mais rápidas, os fundamentos do voo em formação e os primeiros elementos de manobras aéreas semelhantes às de combate. Nesta etapa, ocorre a importantíssima designação para a especialização. Com base no desempenho académico, nas preferências pessoais e, principalmente, nas necessidades atuais das Forças Armadas por tipos específicos de pilotos, o aluno é designado para uma das especializações: caça, transporte, bombardeio ou helicóptero. Nem todos os aspirantes a piloto de caça recebem essa oportunidade. A designação é determinada, em grande parte, por indicadores objetivos de desempenho das etapas anteriores. A quarta etapa, para aqueles designados à aviação de caça, consiste em treinamento avançado diretamente em uma aeronave de combate ou em uma aeronave de treinamento o mais semelhante possível a uma aeronave de combate do tipo específico para o qual o aluno será designado. Isso inclui treinamento intensivo em combate aéreo, uso de armamentos, táticas de interação em grupo e ações em situações complexas de emergência. Mesmo após concluir com sucesso o treinamento formal e receber a qualificação de piloto militar, um novo piloto designado para o esquadrão de combate ainda está longe de ser considerado totalmente apto para o combate. Ele passa por um período adicional de adaptação, que geralmente dura vários meses, dentro da unidade de combate, levando sob a supervisão atenta de pilotos significativamente mais experientes, sendo gradualmente admitido elementos cada vez mais complexos e exigentes do treinamento de combate antes de ser oficialmente reconhecido como um piloto totalmente apto para o combate, capaz de executar missões de combate de forma independente em um conflito real. Toda a jornada, desde o primeiro dia de aula até se tornar um piloto de caça totalmente apto para o combate, normalmente leva de 4 a 6 anos de treinamento e prática intensivos, e isso nem inclui o processo contínuo de reciclagem e treinamento avançado que se estende por toda a carreira de voo de um piloto militar. Os drones de ataque atuais, capazes de realizar ataques de precisão em qualquer lugar do mundo sob o controle de um operador a milhares de quilómetros de distância, percorreram um longo caminho, começando há quase um século com dispositivos muito mais modestos e simples. Os primeiros aviões controlados por rádio surgiram no período entre as duas guerras mundiais e foram concebidos principalmente como alvos aéreos para o treinamento de artilheiros antiaéreos e pilotos de caça em disparos reais contra um alvo aéreo em movimento, sem colocar vidas humanas em risco caso o alvo fosse atingido. Um salto tecnológico significativo ocorreu durante a Guerra do Vietnã, quando veículos aéreos não tripulados, como a série High-Fire B, começaram a ser usados ativamente não apenas como alvos, mas também para missões reais de reconhecimento em território inimigo, onde o risco de perder uma aeronave tripulada e sua tripulação era considerado inaceitavelmente alto. A verdadeira revolução ocorreu muito mais tarde, nas décadas de 1990, principalmente 2000, com o advento de aeronaves de nova geração, como o MQ, um Predator, originalmente projetado apenas como aeronave de reconhecimento, mas posteriormente modernizado para transportar e disparar armas guiadas, mísseis guiados. Isso não foi resultado da intenção original dos projetistas, mas sim uma resposta a uma necessidade real, identificada diretamente durante operações de combate no início dos anos 2000, quando os operadores de drones de reconhecimento,
monitorando alvos promissores em tempo real, eram obrigados a esperar impotentes pela chegada de uma aeronave de ataque tripulada para realizar o ataque, muitas vezes perdendo a oportunidade de engajar o alvo durante o tempo necessário para tal espera. A partir daí, o conceito de um drone de ataque evoluiu rapidamente, culminando no MQ-9 maior e mais avançado, projetado especificamente desde o início como uma plataforma multifuncional de ataque e reconhecimento, em vez de simplesmente uma aeronave de reconhecimento adaptada. A autonomia também se desenvolvia em paralelo. As primeiras gerações de drones exigiam um controle quase constante e ininterrupto do operador em todas as etapas do voo. Os sistemas modernos são significativamente mais autónomos, capazes de navegar de forma independente na maior parte da trajetória de voo, mantendo automaticamente um curso, altitude e velocidade predeterminados. A intervenção direta do operador se limita às etapas mais críticas, detecção e identificação do alvo, e imediatamente antes da decisão de lançar armamentos, que, de acordo com a doutrina atual na maioria dos países, permanece domínio exclusivo dos humanos, e não de algoritmos totalmente automatizados. O próximo estágio de evolução, já em desenvolvimento ativo, é o conceito de enxame, onde muitos drones relativamente baratos e de pequeno porte operam de forma coordenada, trocando informações entre si e distribuindo tarefas com mínima intervenção humana, o que complica significativamente a tarefa da defesa, que é forçada a lidar não com uma, mas com dezenas ou centenas de ameaças simultâneas e coordenadas. De um simples alvo rebocado para a prática de tiro ou um potencial enxame de veículos de ataque autónomos, a evolução dos drones militares levou menos de um século e, no ritmo atual de avanço tecnológico, o próximo salto quântico significativo poderá ocorrer muito mais rapidamente do que as etapas anteriores dessa jornada exigiram. Parte 7. 70 blocos no total. Da fragilidade dos revestimentos votivos à segurança do reator nuclear de um porta-aviões, cada tópico revela a sua própria camada de soluções de engenharia, concessões e esforço humano por trás do, à primeira vista, parece ser apenas um equipamento militar impressionante. A aviação militar não é um cenário estático. É um campo vivo, em constante evolução, onde cada nova geração de tecnologia resolve os problemas da anterior, ao mesmo tempo que cria novos desafios para a próxima. A história continua. E o próximo capítulo já está sendo escrito em laboratórios fechados e campos de testes secretos neste exato momento.